ao alto monte, mostrou-lhe por um momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Se o reino dele fosse deste mundo, ele não seria, os anjos não deixaria ele ser entregue para os judeus. Agora, vem cá. Para que ele possa ser lidado. Interessante, ó. Interessante. Ele levou aonde? Na casa dele. Pináculo do templo. Onde o Pai não habita, né? Porque Paulo mesmo diz, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não poderia juntar ouro e prata, e o demônio deu sabedoria para Salomão a fazer tudo isso na construção do templo porque também. É o pai da mentira, porque é o pai da mentira que não se firma na verdade, como Jesus diz, o diabo. É porque as pessoas têm a mania de achar que o diabo vai aparecer com chifre, capa e tridente. Não, o diabo se disfarça diante de luz. Então ele fala a verdade, só não se firma nela. Então a gente pode pegar várias vezes Jeová mentindo aqui, é descarado. Mentiras que tem no Velho Testamento lá, que no Evangelho fala que é fábula judaica. Eu acho que eu entendi um pouco o que ele tentou colocar aí. Mas mentiras que tem lá, que só Jesus ele revela o Pai verdadeiro e nos explica. Satanás nunca foi no céu lá em Jó tentar Deus, porque lá em Jó um demônio vai no céu e tenta Deus e Deus permite matar pessoas. Então isso é uma mentira, tá? Contada pra vocês. Jesus vai falar, ninguém foi no céu, nem Satanás, tá? Foi lá falar com o Pai verdadeiro. E o Pai não pode ser tentado por ninguém e não tenta ninguém, tá? Outra mentira, Jacó batendo em Deus, tá? Lutando contra Deus. Isso é outra mentira, tá? Que Deus ele é luz inacessível aos homens. Então tem muita mentira, pessoal. Entendeu? A Torá, ele aprendeu com Gamaliel. Mas ele fala, o evangelho que eu vos apresento, eu não aprendi de homem algum, e sim por revelação do Espírito. Eu sei muito bem julgar o que é justo e o que é injusto. Você acha que isso aqui é justo? Pessoal, igual eu falei, você acha que é justo? O Jó tava, vamos dar um exemplo de Jó. Jó tava quieto lá, eu sei que é uma história, uma fábula, né? Uma fábula judaica. Jó lá é justo, ele tava quieto lá. Aí o demônio vai lá tentar Deus, aí Deus fala, olha como é que Jó é bom, Jó é justo. Você acha justo Deus permitir que Satanás fosse lá, eu sei que é uma fábula judaica, e matar toda a família de Jó? Botar uma doença no cara lá pro cara ficar se coçando com telha, você acha justo? Não é justo, né? Por isso que Satanás, ele impera na injustiça. Igual você vê, Caim, ele recebe uma bênção lá de não precisar trabalhar. Já os outros vai ter que trabalhar, vai ter que suar a camisa. Tudo que Caim plantasse não ia nascer nada. Já os outros iam ter que ser escravo de Caim, porque se ele planta e não nasce nada, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que explorar os outros, né? Então você vê que tem um bando de vagabundos e um bando de trabalhadores. Escravizar as pessoas através de usura? Você acha que é justo que esse Deus está mandando fazer? O que você acha? O próprio Não, calma aí, vamos devagar. Você acha isso aqui justo ou a palavra de Jesus que diz, quando emprestares, não cuideis de receber novamente? O que você acha mais justo? A lei do Pai é escrita em corações humanos, tá? Não é em tábuas de pedra. Então eu sei muito bem julgar o que é uma obra má e o que é uma obra boa. Paulo, ele fala uma coisa assim também, né? Ele fala assim, se vocês não sabem julgar as coisas mínimas desse mundo, não sabeis que julgareis os anjos caídos, né? Porque se os anjos caídos matavam as pessoas e eles aplaudem, imagina no dia lá, você acha que o pai vai deixar uma pessoa dessa julgar um demônio desse? Claro que não, né, gente? Claro que não. Porque aí o demônio tá lá jogando fogo na cabeça das pessoas, ele vai falar assim, não, tá certo, as pessoas mereciam mesmo morrer. Olha só. Jesus não fala em escravidão. Paulo cita, porque aqui na Torá, você vai ver Javé instituindo a escravidão, que é para fazer gentios escravos. E ele fala que se o cara der uma paulada e ele não morrer em 2 dias, o cara nem castigado precisa ser. Aqui ele institui, ele inclusive... Pô, tem uma que as crianças, cara, as mulheres, cara, se elas forem estupradas no campo, aí o cara não tem punição nenhuma. Se a mulher for estuprada na cidade, aí tem punição. É um negócio assim, cara. Que doideira. Ele institui lei de estupro. Se o cara violentar uma menina virgem, ele só pagar o pai e a menina vai ter que casar com ela para sempre. Tem várias atrocidades. Lei de sacrifícios humanos. Levítico 27, Ezequiel 20, 25, 26, sacrifício de criança, que o Javé institui.
Eu sei muito bem o que é uma obra boa. Paulo diz que quem sacrifica demônios. Eu sei muito bem discernir o que é uma obra ruim e uma obra boa. Javé institui a escravidão. Paulo não. Paulo... Pessoal, outra coisa, né? Você vê os líderes religiosos falando assim, nossa, aborto é um negócio nojento, né? Aí quando coloca... É só colocar a palavra Deus do Velho Testamento. Se no Velho Testamento, se tiver a palavra assim, ó, Deus permite o aborto. Rapaz, você vai ver esses crentes tudo defendendo. Porque é Deus deles, eles falam. Entendeu? Só porque tem Deus lá. Mas é o demônio, né, gente? Pô, pelo amor de Deus. Você vai aceitar o aborto, gente? Num contexto de época de escravidão, impede para o Senhor respeitar o servo e o servo respeitar o Senhor. Para que não haja conflito. Para que não precise ser castigado, não precise. Então, ele vivia naquele contexto de escravidão e ele falava que tanto o Senhor quanto o servo tinha que respeitar um ao outro, para que não houvesse castigo e tudo mais, morte. Era o contexto que ele vivia. Então ele vivia naquele contexto, ele só fala. Porque eles não eram nada, eles não eram importantes, né? Eles não eram políticos, eles não tinham como pegar caneta assim e escrever uma coisa diferente para acabar com isso. Nem Jesus era político, nem nada importante para acabar com isso. Aí vai, mas por que Jesus não mudou o mundo? Como é que vai fazer, pessoal? Eu aqui, vamos supor que tem uma lei aí muito injusta. Eu aqui consigo mudar essa lei? Eu não consigo, cara. Javé manda até dar paulada no escravo. Ele não, ele fala, o Senhor tem que respeitar o seu servo. Que esse era o contexto. Ele não mandava em nada. Se ele pudesse instituir uma lei contra a escravidão, ele... foi isso que eu falei. Foi exatamente isso. Mas não era o caso. Paulo era coisa assim, Paulo era nada. Mas quando começou a viver com o nosso mestre. Pelo nosso mestre aí que ele perde tudo mesmo que ele fala, como ele fala em Filipenses 3, né? Quando ele estava na Torá, ele matava as pessoas, perseguia, né? Em Filipenses ele fala, Filipenses 3, que a Torá faz matar mesmo, a gente só trazer aqui várias vezes. Olha aqui, ele fala sobre ele próprio, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, passado, fui. Segundo o zelo de quê? Da lei. Perseguidor da igreja, sabe que igreja são pessoas, né? Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quando ele estava na Torá, ele baseava a sua justiça na Torá, ele era irrepreensível, perseguia e matava as pessoas. Mas o que para mim era ganho, reportei por perda. Por quem? Por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E o que ele considera agora para ganhar a Cristo? O que ele considera a Torá agora? E as considero como escória. Se for as originais é bosta, titica, cocô. As originais é cocô. E as considero como escória para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo, Paulo teve que considerar a Torá bosta. Tá entendendo? Então, é muito claro que é o contrário. Se você for em 2 Coríntios, capítulo 3, tudo que ele fala aqui é exatamente as coisas que o mestre falou. Em Mateus 5, o mestre destrói a Torá inteira, né? Mas se você for em 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala, porque é manifesto... Fora que Paulo também aboliu, né? O que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta. Paulo não, Jesus, né? Mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne de corações. A lei do Pai você tem que saber o que é justo e o que é injusto. E aqui ele fala, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. Aí, tá vendo? Caramba, que conexão, hein? Cristo veio desfazer as obras do diabo. E é claro que ele tinha que abolir aquele imundice. Por Cristo, o Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, totalmente ao contrário, ao inverso. Quando se convertem ao Pai, então o véu se tirará. Você não pode se converter de um Deus para o mesmo Deus. Só pode se converter de um Deus para outro. Quando você tira o véu de Moisés, você se converte ao Pai. E continua. O Senhor é Espírito. Onde está o Espírito, há liberdade. Por que a liberdade? Fala sobre o véu de Moisés ou sobre o véu do seu coração? Moisés. Toda vez quando é lido Moisés, o véu está posto. Um coloca o véu e o outro tira.